O sistema penal no Brasil todo é muito ruim, né, Paulo? Acho que os dois espectros da política concordam com isso. As prisões são muito ruins, elas não funcionam nem do ponto de vista correcional, nem do ponto de vista de você reconstruir a personalidade, a pessoa, o indivíduo como um todo, né? Quem melhor reabilita os presos no Brasil não são os presídios, são as igrejas evangélicas dentro dos presídios, elas que conseguem reabilitá-los melhor, porque o sistema em si, o sistema provido pelo Estado, ele é muito ruim. E também não funciona para punir, não funciona a parte correcional, a parte de punição também não funciona. Então você tem um sistema de progressão de pena absolutamente alucinado, essa questão das saidinhas, que graças a Deus a Câmara reverteu, vamos esperar que isso se transforme em lei, é muito ruim, é uma loucura, porque você imagina, né? Como é que um preso que foi retirado da sociedade justamente por representar um perigo pode ter a oportunidade de dar uma saidinha e a gente acreditar que esse cara vai voltar, né? E muitos não voltam. Então, eu acho que todos os aspectos da política concordam que é muito ruim, porque também tem muita gente presa que não precisava estar presa. Aqui os Estados Unidos fizeram, o Donald Trump, por incrível que pareça, o Donald Trump comandou uma reforma penal aqui nos Estados Unidos no ano de 2019, se eu não me engano, foi 2019, sim, onde ele fez várias coisas que a esquerda defende no Brasil, inclusive muito interessante que numa live, acho que foi nessa semana, na semana passada, o ministro Barroso, com advogados ali, inclusive o Cacai, estava falando que ele é tão garantista que ele não, em todas as decisões dele, ele não coloca mais na cadeia pessoas presas por tráfico de drogas de pequenas quantidades, menos de 1 quilo, coisa do tipo. E ele explica, porque se essas pessoas são presas, o tráfico substitui no dia seguinte, você manda elas para a cadeia, elas acabam voltando muito pior. E a tese do Barroso, por incrível que pareça, está correta. Só que o que me chamou a atenção naquela live foi o seguinte, foi um ministro dizendo o seguinte, não interessa a lei, não interessa o processo legislativo brasileiro. Eu, juiz do Supremo Tribunal Federal, vou decidir o que eu acho, na minha visão política e ideológica, que é o que deve ser feito com os criminosos. Porque não é isso que diz a lei no Brasil. Ele fala, em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, não estou nem aí para o processo legislativo, não estou nem aí para a discussão que a sociedade brasileira tem que ter a respeito desse assunto, eu vou decidir porque eu acho certo. E aí, e a maior loucura, além disso, a segunda loucura que eu percebi nessa fala dele foi que, repara, o Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal está julgando habeas corpus de traficante de pequena quantidade. Então você repara que isso é um sinal de que um sistema está quebrado como um todo. Boa ação quando vem o parlamento brasileiro, que é o lugar onde a sociedade precisa decidir e discutir o que fazer com seus criminosos, né? É o lugar onde você decide as leis, não é o Barroso que decide as leis, não é o ministro do STF que decide as leis, mas sim o parlamento brasileiro, e o parlamento brasileiro resolve, graças a Deus, tomar uma boa medida para diminuir a ineficiência desse sistema em um dos lados, que é essa questão das saidinhas. Tem muita coisa ainda para resolver, tem que passar isso. Primeiro, isso precisa virar lei. Segundo, tem muita reforma para ser feita no sistema penal brasileiro e não é possível que até os Estados Unidos, onde você tem uma divisão partidária ferrenha e ideológica ferrenha, tenham conseguido aprovar uma reforma penal e esse assunto sequer esteja de fato sendo colocado em discussão uma reforma penal mais ampla no sistema brasileiro. Que falta uma análise importante a respeito dessas questões, que é que a cadeia, a punição, ela serve também para você inibir crimes. A pessoa, sabendo que ela terá uma punição mais dura, ela pensa 2 vezes que o crime não compensa. E o problema é que, atualmente no Brasil, o crime compensa. Pequenos furtos no Brasil já não são punidos com cadeia há muito tempo. Eu passei por uma situação onde eu tive vários bens furtados numa casa de campo. Você vai na delegacia e o próprio delegado fala, cara, isso não dá em nada. Ou seja, o sujeito pode entrar na sua casa, roubar o seu patrimônio que você construiu com o suor do seu trabalho, levar embora e fica tudo certo para ele, não dá nada. Aqui nos Estados Unidos, nós tivemos um exemplo muito ilustrativo, porque a Califórnia estabeleceu que crimes com menos de furtos no valor de menos de $900 não seriam mais punidos. E aí o que aconteceu? Uma onda sem precedente na história americana de furtos na Califórnia, que obrigou várias redes tradicionais como Walgreens, CVS, redes grandes, a fecharem os seus estabelecimentos. Postos de gasolina, vários estabelecimentos tiveram que ter um custo extra de botar um segurança armado na porta.
aberta. Isso é porque, quando você começa a não inibir o crime se prolifera. E repara, a gente já não pune mais pequenos furtos no Brasil, igual na Califórnia. Aí agora a gente vai para o tráfico de drogas. O Guga falou que traficante, eu fiquei abismado, porque ele falou assim, eu queria até dar a oportunidade dele corrigir isso, que ele falou assim, traficante não tem que ser preso. Eu falei assim, mas que loucura! É verdade. Não é possível que esse cara não tenha tido nenhum contato com o tráfico de drogas para saber que o tráfico é absolutamente violento, que o tráfico comanda a comunidade com um terror absoluto. E a maioria dos traficantes, quando são pegos por tráfico de drogas, porque vários dos outros crimes não são sequer investigados. Então você pega uma indústria, que é uma indústria que é a indústria que mais causa violência no Brasil. E diz que esses caras... Se causar violência tem que ser preso. Diz que esses caras não podem ser presos. Meu Deus do céu! É por tráfico. Você acha que elas cometeram assassinato? Deixa eu só terminar. Eu juro que eu quero te ouvir. Porque eu acho que quanto mais você fala, mais se complica. Mas deixa eu só terminar. O sujeito pega o seguinte, além disso, você não vai punir mais traficantes, eu até acho que tem uma lógica em você dizer que um pequeno traficante, você mandar ele com uma pena longa para dentro de um presídio, isso é razoável, dá para discutir isso. Você pegar um pequeno traficante e não mandar ele para dentro de um presídio, talvez seja uma boa estratégia, talvez a sociedade encontre penas que tornem o tráfico não valendo a pena para ele, mas ainda assim você não mande ele para uma universidade do crime que acaba sendo a cadeia. Ok, dá para discutir esse tipo de coisa. Agora, você dizer que tráfico de modo nenhum não vai ser punido, o que é isso?